Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Nós aqui estamos bem, estamos com o culto apenas online, como o João Pedro bem disse. Tivemos um pequeno surto de Covid na nossa comunidade, com alguns irmãos. Então nós achamos por segurança, fazer esse culto apenas online, como foi feito domingo passado também. Em breve vocês terão mais notícias, se alguma coisa mudar. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, como nação, né, como o mundo em si, com a pandemia, e a nossa nação está sendo muito afligida ainda pelo Covid, parece uma terceira onda, talvez feche tudo de novo por aqui, na nossa região, aqui em Valinhos, Campinas e Vinhedo. E, pelo menos para mim, quando você vê as notícias, poxa, o Brasil chegou a 500 mil mortos e milhões de infectados pelo Covid. E tudo bem, eu sempre respeitei isso, sempre tentei lembrar bem disso. Poxa, não é um número, são pessoas, são histórias, são famílias atingidas. Mas parece que a ficha cai quando chega perto, sabe? Quando um número se torna um nome, quando alguém que você ama é atingido por essa doença. E nós estamos passando por isso como comunidade, né? A nossa querida e amada pastora Solange, da Igreja de Deus do Leão de Valinhos, está internada, como os irmãos sabem, e nós seguimos orando por ela e confiando no Senhor, pedindo pela sua cura, pedindo pela sua vida, e nós cremos que assim Ele fará, esperamos que assim Ele faça. Graças a Deus tivemos boas notícias ontem sobre ela, o quadro está estável, favorável, como o médico disse, então nós cremos que em breve ela estará conosco. E essa pandemia, infelizmente, levou muita coisa de todos nós. Essa pandemia levou alguns empregos, muitos empregos, fechou empresas, faliu economias, encerrou algumas histórias, terminou alguns relacionamentos, levou algumas pessoas, ou muitas pessoas. Mas tem uma coisa que essa pandemia jamais vai poder levar. E é nisso que eu quero focar essa manhã. Essa pandemia jamais vai poder levar a nossa fé. Eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia comigo em Lucas 8. Lucas capítulo 8, verso de número 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre um pequeno trecho sobre Jesus, quando eles estão passando por uma tempestade, algo terrível, parecido com o que nós estamos passando hoje. Vai falar um pouquinho sobre fé. Antes disso, eu quero lembrar os irmãos sobre fé. A pandemia levou tudo de nós, eu quero dizer, não pode levar a nossa fé. E eu quero saber nessa manhã de você, faça uma pergunta a si mesmo: como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Sua fé foi abalada? Sua fé se apequenou? Seu coração se esfriou? Esse é um temor que nós temos como igreja, porque a pandemia veio e fechou as igrejas, né? Nós estamos fazendo apenas online, então teve o distanciamento pela segurança de todos, nós seguimos todos os protocolos. Mas há um receio de que alguns irmãos se esfriem com isso. Há um receio de que alguns irmãos tenham a sua fé diminuída por esse distanciamento, ou se sintam sozinhos, abandonados talvez. E faça essa pergunta a você mesmo hoje: como anda a sua fé? Como está a sua fé? O que você tem sentido? O que você tem passado? Lucas capítulo de número 8, verso 22.
Diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E vou parar aqui, a gente vai continuar a leitura depois. Vou parar aqui nesse ponto. Vou contextualizar você um pouco sobre isso. Esse lago que eles estavam passando, Jesus estava uma peregrinação de ensino, ensinando muitas de suas parábolas, ensinando o povo. E aí ele dá uma ordem aos seus discípulos: Ei, passemos ao outro lado do lago, vamos para outra margem, vamos para o outro lado. Esse lago aqui é o famoso Mar da Galileia, que não é um mar de verdade, é um lago, mas tem esse nome de mar por duas características: por ser muito grande, muito gigante mesmo, e por ter tempestades repentinas e extremamente violentas. Por isso ele ganhou esse apelido de Mar da Galileia. E quando fala aqui que eles estavam passando por uma tempestade, o barco estava se enchendo de água, eu não quero que você tenha a ideia de que, poxa, é um lago? Como assim estão apavorados em um lago? Esse lugar, até hoje, é cenário de violentas tempestades. Então, é um lugar que é muito afligido por ventos, é cercado por montanhas, e tem muito vento, e quando uma tempestade se forma do nada, literalmente, do nada surge uma tempestade naquele lugar. E começam ventos muito fortes, e pasme, as ondas naquele lugar chegam a 5 a 6 metros de altura. Tão apavorante quanto qualquer outro mar. E eles estavam passando por essa situação de extremo perigo. Porém, grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, e estavam, ou pelo menos deviam estar acostumados com esse tipo de situação. Eram excelentes com navegação, poderiam navegar, mas talvez aquela tempestade fosse um pouco mais forte do que eles teriam passado antes, em algum momento. E eu quero destacar aqui o que estava acontecendo. Jesus tinha dado uma ordem a eles: vamos para o outro lado. E eles estavam obedecendo o Senhor. Vamos para o outro lado. Entraram no barco e, de repente, do nada surge essa tempestade. Eu tenho para mim que Jesus sabia de tudo, porque ele sabe de todas as coisas, então ele sabia dessa tempestade. Seus discípulos não. Vamos continuar lendo o verso 24 agora. E chegando-se a ele, então eles estão passando pela tempestade, e aí chegando-se a ele, os discípulos chegando a Jesus, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este? Irmãos, eu quero destacar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pôr um slide aqui para vocês. Mas eu quero destacar alguns pontos interessantes sobre isso. Então, eles estavam seguindo uma ordem de Jesus. Jesus tinha dado uma ordem, eles estavam seguindo essa ordem. Eles estavam confiando em Jesus, obedecendo Jesus, e mesmo assim foram atingidos por uma tempestade. O que eu quero deixar para os irmãos? Nem só porque você obedece e confia que você não vai passar por dificuldades, que você não vai enfrentar tempestades em sua vida, talvez coisas que você acredita que você não vai conseguir enfrentar, não vai conseguir vencer. Mas Jesus, nesse barco, no meio dessa tempestade, ele estava dormindo. Irmãos, ele dormiu antes da tempestade e continuou dormindo durante a tempestade. E não era qualquer tempestade. E eu creio que os discípulos não foram acordar Jesus na primeira onda. Eu creio que a tempestade começou a tentar afundar o barco começou a se encher de água. Eu imagino os discípulos gritando, desesperados, sem saber o que fazer, e as ondas crescendo sobre esse barco, tentando afundar
essa embarcação e Jesus dormindo em paz. Jesus tranquilo, dormindo em paz. O que eu quero deixar para os irmãos aqui: Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus, quando ele dá a ordem para atravessar o mar, ele não fala sobre a tempestade, mas ele também não promete que seria tranquilo. Ele não diz que seria uma travessia tranquila e rápida, e que nada de mal aconteceria, e que eles chegariam à outra margem sãos e salvos. Jesus apenas dá a ordem: ei, vamos para o outro lado. E o papel dos discípulos foi confiar, obedecer e navegar. Quantas vezes, quantos de nós passamos por dificuldades? Talvez você esteja enfrentando uma enorme dificuldade na sua vida hoje, uma enorme tempestade, como nós aqui, como família de igreja, com a nossa igreja irmã, a Igreja de Deus do Leão, estamos enfrentando. E quantos de nós talvez se perguntam: onde está o Senhor? Onde está Deus nessa situação? O que está acontecendo? Por que Jesus não está vendo o que eu estou enfrentando? Será que Ele está dormindo? No meio da minha tempestade Ele resolveu dormir? Bem na minha vez? O que está acontecendo? Sabe, irmãos, Jesus às vezes nos pede algumas coisas. Jesus dá algumas ordens. E não necessariamente você tem que estar pronto para fazer. Não necessariamente você tem que saber como fazer. Eu te dou um conselho: faça. Apenas faça, apenas confie no Senhor. Confie que Ele sabe o que está fazendo. E Ele sabe. Tem uma história no Antigo Testamento do Gideão, Juízes 6, se eu não me engano, que fala assim, Juízes 6, tenho convicção, aqui, achei. Juízes 6, o povo está passando, tem um ciclo em Juízes, né, que o povo, Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor. Se você quiser ler Juízes, lê todo o capítulo, mais ou menos começa assim, ou quase todos os capítulos. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E então o Senhor entrega Israel na mão de algum inimigo. O Senhor levanta alguma adversidade. E aí Israel clama, passa muita dificuldade, clama ao Senhor, o Senhor levanta um juiz. E esse juiz ajuda Israel, salva Israel. E aqui nessa vez era Gideão. Então o anjo do Senhor aparece para Gideão. Deixa eu ler aqui. Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o Senhor diz isso, varão valoroso ou poderoso guerreiro, o Senhor está dizendo, Gideão neste momento, ele estava escondido. Ele estava trabalhando o trigo num lugar escondido, num lugar onde se faz uvas. Por quê? Para se esconder dos inimigos, dos midianitas. Gideão era um homem medroso, talvez como eu e você, e não tinha nada de especial. Ele estava passando por grandes dificuldades. E aí Gideão responde, quando o anjo fala isso para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso não sobreveio? Por que está acontecendo tudo isso? No verso 14, o Senhor diz para ele: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E então Gideão fala assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Por que eu quis puxar esse trecho aqui, fora até do texto que eu estava falando? E que eu lembrei disso. E talvez, em alguma adversidade, alguns problemas que a gente passa, a gente se sente tão pequeno quanto Gideão se sentia aqui. A gente se sente: Senhor, minha família é a menor de vinhedo, é a menor de valinhos, e eu sou o menor da minha família. Eu não tenho nada, eu sou um fracassado. E sabe, o Senhor por vezes escolhe pessoas assim, literalmente para mostrar a sua glória, para mostrar que não somos nós, que não depende de nós, depende do Senhor. É sempre na força do Senhor. Então, irmãos, a tempestade que você está enfrentando, que você está passando, que você pode estar passando, ou que você ainda vai passar, ou que você já passou, não pense que é na força das suas mãos que você vence. Não pense que talvez é algo que você não vai conseguir vencer. Pode ser, mas o Senhor vence por nós. Então é sempre para mostrar a glória do Senhor, a glória e o poder do Senhor. Lembre-se disso.
é o Senhor que faz, não somos nós. Então, quando você se sentir fracassado, se sentir menor, se sentir pequeno, medroso, lembre-se disso. Ei, Senhor, é na Tua palavra que eu estou indo. Eu estou confiando em Ti, estou obedecendo o Senhor, e é na Tua palavra que eu estou indo. É pela Tua palavra, é pela Tua ordem que eu estou indo. Não é por mim, é pelo Senhor. No Senhor eu confio, então pelo Senhor eu vou. E aqui os discípulos estão passando por essa grande tempestade e Jesus está dormindo. Então eles vão, se achegam e acordam o mestre. Mestre, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, o barco está afundando. Como se fosse possível o barco com o Messias, o grande Salvador, fosse afundar, né? E aí Jesus repreende o mar, repreende o vento, acalma a tempestade, se faz grande bonança. E ele fala, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Então Jesus nunca disse que seria fácil, mas Jesus fez uma promessa muito melhor do que essa. Ele diz na grande comissão em Mateus 28, o último versículo, acho que é o versículo 20, Jesus diz assim, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é muito mais poderoso do que Jesus prometer que seria fácil, porque Ele promete que estará conosco. Isso é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. Jesus está conosco. Jesus está no barco. E esse barco não afunda. Jesus está. Então confie nisso. Jesus, no meio da tempestade, ele estava dormindo. Por quê? Ele estava em paz, em completa paz. Por quê? Porque paz, irmãos, paz não é calmaria, paz não é bonança, paz não é quando tudo está bem. Paz é confiar em Deus. Paz é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor e não há nada que eu e você possamos fazer para mudar isso. Isso é ter paz, é confiar. No maior tempestade que você estiver passando, confie no Senhor e você terá paz. Confie no Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho o que fazer na situação. Senhor, eu não tenho como acabar com uma pandemia. Mas eu confio no Senhor. O Senhor está sob o controle de todas as coisas. E o que o Senhor fizer é bom. Fé. Quando Jesus fala, onde está a sua fé? Se você quiser guardar uma coisa essa manhã, guarde isso. Fé não é não duvidar. Ou fé não é crer ou não crer. Fé é confiar e obedecer. Fé é confiar que tudo está no controle de Deus, que tudo está sob o comando de Jesus. E não importa o que aconteça, é bom. Talvez a gente passe por uma tempestade e pense, meu Deus, isso não é bom. Ou o barco afunde e se fala, meu Deus, como que isso é bom? O barco afundou, aconteceu uma tragédia. É bom, irmãos, porque o ser humano, eu e você, nós temos a tendência de querer dizer para Deus o que é bom e o que é mal. Nós temos a tendência de querer dizer para Deus o que é justo e o que é injusto, sobre a nossa perspectiva. Mas o Senhor, como diz lá em Isaías 55, os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos. Os sonhos do Senhor são muito maiores que os nossos. E se Deus diz que é bom, é bom. Por mais que a gente pense que é mal. Porque se o Senhor faz algo, essa coisa é boa, até mesmo essa pandemia. Talvez seja até estranho falar isso, mas essa pandemia está a serviço da glória de Deus. Essa pandemia está sendo um termômetro para a nossa fé. Está mostrando onde está o nosso coração, onde está a nossa fé. Onde está a sua fé? Sua fé está num barco pequeno no meio da tempestade? Ou sua fé está em quem está dirigindo esse barco? Em quem está no comando de todas as coisas? Irmãos, eu te convido essa manhã, se você ainda está pensando sobre o barco, se você ainda está pensando sobre a força do seu próprio braço, como Gideão, se você ainda está confiando apenas em si mesmo e por isso não consegue passar por as dificuldades, eu quero te convidar essa manhã a confiar naquele que acalma as tempestades, aquele que acalma o vento, acalma a água. Quem é este? Quem é este
que acalma a tempestade? Quem é este que acalma as águas? Este, meus irmãos, é o nosso Senhor. Esse é Jesus, o consumador de todas as coisas. Esse é o feitor e o consumador da nossa fé. Esse é o Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado do mundo. Esse é o leão da tribo de Judá. Esse é a raiz de Davi. Esse é aquele que voltará para reinar e salvar a sua igreja. Este é a quem nós confiamos. Este é Jesus, aquele a qual nós devemos nossa vida. Este é ao qual nós depositamos a nossa fé, toda a nossa confiança e obediência. Confie no Senhor e tudo vai ficar bem. E não importa o que aconteça. Como eu disse, Jesus não está prometendo que vai ser fácil. Jesus não está dizendo que vamos triunfar de uma maneira da nossa perspectiva. Nós estamos vencendo e triunfando na perspectiva do Senhor. E talvez isso custe muitas coisas. Talvez isso custe muita coisa importante para nós. Mas o Senhor sabe de tudo e Ele sabe o que é melhor. Então guarde isso com você. Paz não é calmaria, bonança. Paz é confiar em Deus. Confie no Senhor. Jesus está no controle. Fé é confiar que Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? Nesse momento, irmãos, eu quero orar especificamente por essa palavra e especificamente também pela vida da pastora Solange e dos demais irmãos que estão contaminados com esse vírus, mas principalmente por ela, que está passando por um momento um pouco mais difícil e está entubada nesse hospital, está internada nesse hospital. Nós vamos clamar pela vida dela e eu te convido a depositar a sua fé. Vamos unir a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e clamar pela cura e clamar pela vida dela. O Senhor pode todas as coisas. Nós não sabemos a vontade do Senhor e nós respeitamos e amamos a vontade do Senhor. Mas nós pedimos por aquilo que a gente acredita que seja o correto, que a gente acredita que seja bom, que seja perfeito. Que é aquilo que nós desejamos. Que é pela cura e pela vida de todas as pessoas que estão passando por essa aflição. Junte sua fé comigo, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te amamos, Senhor, e nós reconhecemos o seu senhorio e o seu governo esta manhã. E nós pedimos, Senhor, olhe para nós, durante essa tempestade que estamos passando, olhe para nós, Senhor. Olhe para o Brasil, olhe para o seu povo, olhe para a nossa igreja, Senhor. Olhe para a nossa comunidade, os nossos irmãos. Pai, aqueça nosso coração, aqueça a nossa fé, aumente a nossa fé, para que a gente creia e confie em Ti e obedeça o Senhor. Pai, nós oramos especificamente pela vida da pastora Solange, a pessoa a qual nós tanto amamos, a qual todos nós devemos algo, que tem ministrado o Evangelho a todos nós durante todos esses anos. E nós te lembramos disso, Senhor, o quão importante ela tem sido para todos nós aqui, o quão importante ela tem sido para Vinhedo, para a cidade de Valinhos, o quão influente ela tem sido nessas cidades, o quanto o teu reino tem avançado pelo Senhor ter usado ela, por ela ter se colocado à disposição do Senhor para ser usada pelo Senhor nessa obra. E nós clamamos, Senhor, que haja vida sobre ela, Senhor, que haja cura, que toda essa inflamação, essa infecção dos seus pulmões cesse em nome de Jesus, que seus rins funcionem perfeitamente e que todo esse vírus enfraqueça e vá embora em nome de Jesus. Nós oramos pela sua rápida recuperação, para que realmente, Senhor, no ápice da fraqueza haja um milagre e que talvez todos testemunhemos isso, que somente o Senhor poderia ter feito e o Senhor fez. E nós pedimos por isso, Senhor, para que a sua glória seja manifesta através da cura da pastora Solange. Nós oramos por isso, Senhor, no nome de Jesus. E eu oro também por toda a sua família, pelo pastor Eric e Suelen e seus filhos, que o Senhor guarde eles, que eles sejam curados também, pela vida do pastor Vitor e da Michelle e de suas filhas, que o Senhor os guarde, os cure,
os dê paz a todos eles, Senhor, e também oro pela Stephanie, pelo Rodrigo e seus filhos, que o Senhor os guarde, Senhor, os cure, que essa inflamação, também essa infecção do Covid saia da vida da Stephanie, no nome de Jesus, que ela seja curada e 100% guardada no Senhor, ela e seu filho. Que o Senhor os guarde, Senhor. O Senhor sabe a obra e o plano que o Senhor tem para toda essa família tão querida por todos nós. E nós juntamos nossa fé agora pedindo que o Senhor guarde essa família. Guarde cada membro dessa família. Abençoe cada membro dessa família e traga paz, aumente a fé e a confiança deles, assim como peço por nós também, Senhor. Que o Senhor guarde as nossas vidas, nossa comunidade como Igreja Amplitude, a comunidade da Igreja de Deus do Leão. Que o Senhor guarde cada pessoa ali, cada membro, com o teu santo sangue, Senhor. Que todos nós possamos passar por essa tempestade confiando em Ti, Jesus, confiando que o Senhor está sob o controle de todas as coisas e que tudo coopera para que os Seus planos se realizem, os Seus sonhos se realizem, Senhor. Nós queremos apenas não entender, mas compreender o que o Senhor está fazendo, aceitar tudo o que o Senhor está fazendo e amar a Sua vontade. Que o Senhor nos ajude nisso, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Te agradeço. Amém. Então é isso, irmãos. Eu queria passar essa mensagem de fé para os irmãos, entender o que é fé, para que a gente possa aplicá-la à nossa fé nessas situações e lembrar que não é por nós, mas é pelo Senhor que nós enfrentamos e vencemos as dificuldades que vão surgindo pelo caminho. Eu sempre brinco que há uma promessa que não precisa de fé para ser cumprida, que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então, por toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, a vida cristã é uma caminhada de fé, então a gente passa por aflição sempre vai passar, alguma ou outra, umas mais fortes que outras, mas o Senhor está sob o comando de tudo. Sabe, irmãos, a vida cristã não é sobre ser uma vida fácil, mas é sobre não caminhar sozinho. A vida cristã é resumida nisso: você não está sozinho, o Senhor está com você, e nas dificuldades você vê seus irmãos se levantando e te amando, e te ajudando, e te suportando, te dando todo o suporte necessário. Isso é ser cristão. Não é ser fácil, mas é garantia de vitória final e garantia de que você não vai passar por tudo isso sozinho. Essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Sigam orando, por favor, para a querida pastora Solange, sua família, pela Stephanie, que todos possam vencer esse vírus e se recuperar o mais rápido possível, e para que toda a nossa região seja salva de tudo isso, que a gente não seja afligido mais por esse vírus que já está há 1 ano e meio afligindo o mundo inteiro, que as vacinas possam sair o mais rápido possível e que possam ser eficazes contra toda essa infecção. E qualquer outro recado, os irmãos vão ficar sabendo pelo grupo do WhatsApp, pelas mensagens do WhatsApp, pelo Instagram também. Fiquem atentos e a gente vai avisando vocês por lá sobre os próximos cultos, como será, se vai ser online ou presencial, como vai funcionar, vocês vão saber por lá. Ok? Graça e paz a todos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê paz e aumente sua fé. Em nome de Jesus.